Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, tratando sobre direito civil, vamos falar dos direitos da personalidade. Relembrando o que eu sempre digo no início dos nossos vídeos, essa é uma série de vídeos mais própria para quem já estudou essa matéria, pois tratam-se de resumos bem sintéticos, bem objetivos e próprios para quem está numa reta final, precisa fazer uma prova, revisar de uma forma bem resumida e objetiva os pontos mais importantes. Então eu recomendo, se você não viu essa matéria ainda, não viu esse assunto ainda, que estude por meio de alguma aula, algum livro de doutrina, leia o código, por algum PDF de cursinho, porque esse resumo vai ser bem objetivo, tratando só dos pontos principais para provas, concursos, ok? Então vamos lá, de olho no mapa. Os direitos da personalidade a gente pode conceituar como os direitos subjetivos das pessoas, inerentes à pessoa e à sua dignidade. Esse é o conceito do Tartucci, lá no Manual de Direito Civil dele. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é se direito da personalidade se aplica à pessoa jurídica. E aí, se aplica? Pessoa jurídica tem direito da personalidade? De acordo com o Código Civil, com a doutrina, artigo 52 do Código Civil, a pessoa jurídica possui direitos da personalidade por equiparação. Por equiparação. Então, ela pode sofrer dano moral, sim. Se violada a sua honra objetiva. O que é a honra objetiva? Qual é a diferença de honra objetiva para honra subjetiva? Honra objetiva, o que a comunidade, o que os outros pensam da pessoa. Honra subjetiva, o que a própria pessoa pensa dela mesma. Então, se violada a honra objetiva, o que os outros pensam da pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral, sim. Violada a imagem dela, a honra perante a comunidade. E quais são os ícones dos direitos da personalidade? A gente pode falar em vida, integridade físico-psíquica, nome, imagem, honra, intimidade, direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é um ícone do direito da personalidade? De acordo com a doutrina, sim. De acordo com a doutrina, se poderia sim ter uma tutela inibitória por exemplo, contra a liberdade de imprensa, direito à informação, contra a liberdade de imprensa, contra o direito à informação ou contra a liberdade de imprensa, o direito de esquecimento, o direito ao esquecimento prevaleceria. Só que recentemente o STF julgou que o direito ao esquecimento não tem um acolhimento no nosso sistema jurídico constitucional. O STF defendeu que esse direito ele vai ser considerado caso a caso e deve ser analisada a violação dos direitos em cada caso concreto, não a priori. Não se pode censurar a imprensa, não se pode censurar uma notícia, não se pode censurar uma difusão de informações a priori. Deve ser analisado, caso a caso, se houve violação ao direito à imagem, à honra, aos direitos da personalidade. Então, isso é muito importante entender esse julgado recente do STF. Assim, apesar de o direito ao esquecimento ser acolhido pela doutrina, o STF defendeu que ele é incompatível com o sistema constitucional brasileiro, ok? E o direito de não saber? O direito de não saber também é defendido pela doutrina como um direito da personalidade. Se a pessoa tem uma doença, por exemplo, ela tem o direito de não saber que tem aquela doença. Se ela tem um familiar que ela não quer saber daquele familiar, ela tem direito de não saber sobre aquele familiar. A doutrina defende o direito de não saber, de não ser informado sobre o que ela não quer, só que isso ainda não foi definido pela jurisprudência como foi o direito ao esquecimento, ok? Então vamos lembrar para provas, para concursos, que o direito ao esquecimento não é compatível com a ordem constitucional brasileira, segundo o STF. E as características dos direitos da personalidade? Vamos lembrar que os direitos da personalidade estão para o Código Civil, assim como os direitos fundamentais estão para a Constituição Federal. Ela tem relação, os direitos da personalidade, eles têm relação com os princípios básicos da proteção da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, da igualdade lato sensu,
Então, a equivalência é essa. Assim como os direitos fundamentais, eles são o centro principal da Constituição Federal, o núcleo duro da Constituição Federal, os direitos da personalidade estão, assim, no Código Civil, pois ele se centra na pessoa, certo? E sobre as características principais são essas aqui. Os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais, vitalícios, absolutos, são indisponíveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Intransmissíveis porque você não pode transmitir os seus direitos da personalidade para outras pessoas. Irrenunciáveis, você não pode renunciar, vou renunciar ao meu direito à vida, não pode. Extrapatrimoniais, porque eles são direitos inerentes à pessoa humana, não tem a ver com um critério patrimonial, embora a violação a um direito da personalidade possa gerar efeitos patrimoniais, isso é diferente, mas eles não têm a característica patrimonial. Eles são vitalícios, eles são para a vida toda da pessoa, eles são absolutos, mas podem sofrer limitações, isso aqui é importante, lembrar que, de acordo com o entendimento da STF, não existem direitos absolutos. Todo direito ele pode sofrer ponderação com outros direitos, com outros princípios. Então, um direito à informação, por exemplo, pode sofrer limitação e pode limitar também o direito à privacidade. Então, isso é importante. Eles são absolutos, mas podem sofrer limitações entre eles, entre os direitos da personalidade, entre os direitos fundamentais. Eles são indisponíveis, mas podem ter limitações voluntárias se não forem permanentes ou gerais. Então, a pessoa pode dispor, pode limitar, ela não pode dispor do seu direito, ela não pode abrir mão do seu direito, mas ela pode limitar voluntariamente, de forma temporária e específica, um direito específico. É o que acontece com pessoas que participam de reality shows, por exemplo. Eles estão abrindo mão temporariamente do seu direito à privacidade. É isso que acontece. Eles são... É possível, como eu falei, ter limitação voluntária. É possível também dispor de parcela patrimonial. O direito patrimonial é uma parcela do direito da personalidade, e esse direito patrimonial ele é disponível. Como assim? O direito do autor, por exemplo, quando alguém cria uma música, isso é considerado um direito da personalidade. O direito do autor, o direito da criação artística, está vinculado aos direitos da personalidade. Só que ele pode dispor dessa criação dele, a parte patrimonial da criação dele, ele pode dispor. A canção, ele continua sendo autor, mas quem pode explorar economicamente vai ser outra pessoa, porque ele vendeu aquela música, aquela arte, aquela poesia, por exemplo, entendeu? Então, é isso. É possível dispor da parcela subjetiva patrimonial do direito da personalidade. Eles são imprescritíveis, porque eles não decaem com o tempo, e eles são impenhoráveis. Eles não podem ser penhorados para pagar dívidas das pessoas, por exemplo. Eles são impenhoráveis. Essas são as características principais dos direitos da personalidade. E quanto à imagem? Quanto à imagem, a gente tem que falar que a imagem direito da personalidade é a soma da imagem retrato com a imagem atributo. Imagem retrato, o que é? É a imagem... A imagem retrato é a imagem que se vê, que se capta por luz, por exemplo, como vamos dizer assim, por impressões de luz. Essa é a imagem retrato. A imagem atributo são os atributos da pessoa. Se a pessoa é alta, baixa, se a pessoa é gorda, magra, se a pessoa é negra, se a pessoa é índia, se a pessoa é branca, se a pessoa é asiática. Essa é a imagem atributo. A imagem retrato é aquela que a gente vê. Se você publicar o retrato de uma pessoa, imagem, retrato de uma pessoa numa revista, todos reconhecem que é aquela pessoa. A imagem da atributo é aquela que você não precisa publicar o retrato, mas todo mundo sabe o atributo. Se você falar a rainha dos baixinhos, quem é a rainha dos baixinhos, todo mundo sabe quem é. O apresentador da Globo
de domingo à tarde que era gordo e ficou magro. Todo mundo sabe quem é. Então, essa é a imagem atributo. Se publicar isso numa revista, todo mundo sabe quem é a pessoa, e a violação à honra dessas pessoas, mesmo não falando o nome dela, mesmo não publicando a imagem retrato delas, todo mundo sabe que é, e vai ser uma violação aos direitos da personalidade, sim. Pode ter uma violação à honra, pode ter uma violação, sim, à imagem dessas pessoas. E no conflito com a liberdade de imprensa, quem deve prevalecer? Isso é uma divergência doutrinária e jurisprudencial, mas prevalece que o que deve acontecer aqui é uma ponderação. Não existe um direito que prevaleça sempre sobre o outro. A liberdade de imprensa não é mais forte que o direito à imagem, o direito à imagem não é mais forte que a liberdade de imprensa. Vai ser considerado caso a caso se a imagem deve prevalecer ou se a liberdade de imprensa deve prevalecer. Isso é a ponderação. Caso a caso vai dizer. Tartucci fala dos critérios de Schreiber, que é um doutrinador que escreveu sobre isso. Ele criou esses critérios para ver se prevalecem ou não os direitos da imagem ou se prevalecem ou não os direitos de liberdade de imprensa. O RESP do STJ 794-586 do Rio de Janeiro adotou esses critérios de Schreiber. Então é importante, se vocês tiverem curiosidade, RESP 794-586. 794-586 do Rio de Janeiro. Quanto ao nome, o que a gente pode falar do direito da personalidade nome? O nome ele protege tanto o prenome, quanto o sobrenome, quanto a partícula, quanto o agnome. Prenome é o primeiro nome da pessoa, sobrenome é o nome que vem de família, a partícula é o de, fulano de tal. O de seria a partícula, e o agnome é o júnior, filho, neto. É aquele final do nome que indica algum grau de parentesco, algo assim. E o nome, o direito ao nome protege todos esses nomes, todas essas partes do nome, certo? E o morto? O morto tem direito da personalidade? Isso aqui é uma divergência doutrinária bem grande. Primeiro a gente vai falar que o morto, quem tem legitimidade para defender algum direito do morto são os lesados indiretos, ou seja, os familiares que se sentiram ofendidos com uma violação à honra, à imagem do morto, por exemplo. Os legitimados indiretos, a gente pode falar o cônjuge, os ascendentes, os descendentes, os colaterais até o 4º grau. Aqui a gente tem uma diferençazinha no Código Civil que deve ser observada entre o artigo 12, parágrafo único do Código Civil e o artigo 20, parágrafo único do Código Civil. O artigo 12, parágrafo único, ele fala dos legitimados para defender os direitos da personalidade do morto, de uma forma geral. E nesses legitimados para defender os direitos da personalidade estão os colaterais. Já no artigo 20, parágrafo único, é quem tem legitimidade para defender a imagem, somente a imagem. Enquanto o 12, parágrafo único, são todos os direitos da personalidade, o 20, parágrafo único, é específico para a imagem, e lá não está o colateral. Então essa é uma diferençazinha importante que pode ser cobrada em alguma coisa, algum concurso, alguma prova. É importante a gente saber que ela existe. Então, continuando quanto ao direito da personalidade. O morto tem direito da personalidade? Existem 3 correntes. A primeira corrente, que é a corrente da dignidade da pessoa humana, diz que sim, que a proteção às pessoas falecidas deve considerar a dignidade da pessoa humana. É a corrente majoritária no Brasil, considera o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, dignidade da pessoa humana. A segunda corrente diz que o morto, de acordo com o artigo 6º do Código Civil, o morto ele vai ter uma extensão dos direitos da personalidade após a morte. Ele não teria direito da personalidade em si, mas teria uma extensão de alguns dos direitos da personalidade, sim. É uma regra relativa para essa corrente. E a terceira corrente não, diz que não, que a personalidade cessa com a morte. Então, essa corrente doutrinária, essa forma de pensamento, essa linha de pensamento, não admite direitos da personalidade ao morto.
os direitos da personalidade vão ser dos familiares que se sentiriam ofendidos, algo assim. Mas a majoritária é a primeira corrente, sobre a dignidade da pessoa humana. Doação de órgãos. Doação de órgãos do morto. O que a gente tem que perceber aqui? Que, primeiramente, o morto deve dar o consenso afirmativo enquanto vivo. Ele tem que ter o consenso afirmativo que ele tem vontade de doar órgãos, ele quer doar seus órgãos. Se não houver esse consenso afirmativo, o que ocorre? Tem que ter um consentimento livre e esclarecido da família. Então, se o ideal é ter o consenso afirmativo, se não houver, busca-se o consenso, o consentimento livre e esclarecido dos familiares. Então, esses são os pontos mais importantes dos direitos da personalidade. Falamos da pessoa jurídica, falamos dos ícones, das características, da imagem, do nome e dos direitos da personalidade das pessoas falecidas. Esse é um assunto bem inicial no Código Civil, mas mesmo assim é um assunto bastante cobrado, bastante importante nas provas e concursos. Espero ter ajudado aí. Se faltou falar alguma coisa, por favor, indiquem aí, falem nos comentários, comentem, compartilhem com a gente o conhecimento de vocês, que vai ser bem legal. Vou gostar muito de saber mais coisas, de aprender mais, porque a gente está sempre aprendendo, a gente tem que entender que o nosso conhecimento vai sempre evoluindo conforme a gente vai compartilhando com as outras pessoas. Compartilhar é o mais importante de tudo. Por isso que a gente faz esses vídeos, por isso que a gente está aqui compartilhando com vocês. Espero que tenha servido para alguém, espero que ajude alguém em alguma reta final, em alguma prova. Vou gostar muito de saber se ajudou alguém e como a gente pode melhorar para os próximos vídeos, certo? Então comentem aí, compartilhem com algum amigo que queira fazer uma prova, esteja também nessa reta final, estudando para algum concurso, alguma prova. Curte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!